Fala galera, iremos iniciar as propriedades de radiciação para depois daí seguirmos para os exercícios. Se gostar da aula, deixa o like e siga o nosso canal. Bora para a aula. Partindo do princípio, temos aqui o radical, que é toda essa expressão. Temos também o radicando, que é tudo aquilo que vai estar dentro do sinal da raiz. E temos também o índice, que refere-se à raiz que está sendo tomada, certo? E tudo isso vai chegar a um resultado. E se eu pegar este resultado, ele é o índice, eu tenho que obter o mesmo resultado do radicando. Então vamos fazer um teste aqui. Raiz quadrada de 9 é 3. Então se eu levar esse 3 ao quadrado, o resultado é o próprio 9. Então comprovamos aqui que 3 é a raiz quadrada de 9. Já aqui embaixo, eu sei que raiz cúbica de 8 é 2. Se eu levar esse 2 ao cubo, eu vou ter o próprio 8, correto? Nesses exemplos a seguir, devemos ter atenção. Vamos começar pela raiz cúbica de menos 16. Raiz cúbica de menos 16 é menos 4. Se eu elevar ele ao quadrado aqui, vai ficar 16. Correto, pessoal? Não existe raiz cúbica de número negativo. Com essa observação, vamos seguindo. Raiz cúbica de menos 27. O resultado vai ser menos 3. Se eu elevar ao cubo, eu tenho de menos 27. Correto? Bom, já pegamos o conceito geral da radiciação, então vamos seguir para as propriedades. Esta propriedade é familiar, já abordamos ela na aula de potenciação, que está aí no canal. Temos aqui um radical, podemos transformar ela em um expoente fracionário. O índice dessa raiz passa a ser o denominador dessa fração. E o expoente do radicando se torna agora o numerador desta fração, correto? Dito isso, vamos aqui para o primeiro exemplo. Eu tenho aqui a raiz cúbica de 4, vou repetir o radicando. Ele está aqui, ó, elevado ao expoente 1, que está omitido. Então vamos lá. Então no numerador tem 1. E aqui no denominador eu tenho 2, né? Que é da raiz cúbica. 4 elevado a meio, o resultado vai ser 2. Eu tenho aqui esse 8 elevado a um expoente fracionário, eu vou colocar em forma de radical, porque essa propriedade vale tanto para a ida quanto para a volta. Eu posso aqui abusar dessa propriedade. Vou colocar aqui a raiz, colocar o radicando. Esse 3 passa agora para ser o índice da raiz. E o 2 será a potência do radicando. Vamos lá ver como é que vai ficar isso. 8 ao quadrado é igual a 64, então vou repetir aqui a raiz cúbica. Eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma, para ficar mais fácil. 2 elevado à sexta é 64, tá bom? E agora, para ficar melhor ainda, eu vou colocar esse radical em forma de expoente fracionário. Então vamos lá. 6 dividido para 3, eu tenho 2. E 2 elevado ao cubo, eu tenho 4. Eu também posso simplificar o índice. Quando o índice de um radical e o expoente do radicando possuírem um fator comum, eu posso simplificar, desde que a base seja positiva. Aqui nesse exemplo eu tenho uma raiz com o índice 6 de 4 ao cubo. Eu posso simplificar tanto o índice como o expoente por 3. 6 dividido por 3 é 2. Então vai ficar uma raiz quadrada. Vou repetir o radicando. 3 dividido por 3 é 1. Então não repito. Então sobrou raiz quadrada de 4. E o resultado vai ser o 2. Neste último exemplo aqui, quando eu tenho uma multiplicação dentro de uma raiz, eu posso separar elas em vários radicais. Então vamos fazer isso aqui. Eu vou deixar essa raiz cúbica de 3 aqui quieta. E vou para cá, ó. Eu vou simplificar ela por 2. E também vou fazer isso na raiz quadrada de y elevado à quarta. Simplificando ela por 2. Então vou repetir a raiz cúbica de 3. Cortei aqui, vai me sobrar o x, correto? Que eu anulei aqui a raiz quando eu dividi ela por 2. Aqui também vou perder a raiz, né? Vou repetir aqui o y. 4 dividido por 2 é 2. Então tá aí o resultado dessa raiz. Ficou um pouquinho embolado, mas deu para entender. Vamos seguindo. E quando tivermos esta multiplicação de 2 radical, com o mesmo índice, eu vou deixar
apenas um radical elevado a este mesmo índice e vou multiplicar, né, os dois radicando, neste exemplo aqui abaixo. Então vamos lá, aplicar a propriedade. Raiz quadrada de 2 vezes o 8, correto? Quanto que vai dar isso aí? 2 vezes 8 dá 16. Vou fatorar o 16 para acharmos a raiz. 16 eu posso dividir por 2, que vai dar 8. Por 2. Então, galera, raiz de 16 é 4. E chegando aqui nesse último exemplo, eu vou separá-los para ficar mais fácil o entendimento. Você vai entender o que eu estou fazendo já já. Bom, raiz cúbica de 4, eu posso reescrever ela como sendo raiz de 2 elevado ao quadrado. Eu posso cortar aqui, ó, a raiz com esse expoente. Então, para mim vai sobrar o 2. Então, vou pôr o 2 aqui. Aquele a ao quadrado, eu vou fazer a mesma coisa. Cortar o índice com o expoente, vai sobrar para mim um a. Então, vou pôr aqui. Sobra para mim a raiz de 10. Eu não consigo simplificar ele, então basta eu repetir aqui. Certo? Então foi isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Sigam aí nossas redes sociais. Valeu!